Na paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos aqui do grupo do Facebook, aqui você do WhatsApp, aqui do Messenger, você que é do Instagram, você que é do grupo do YouTube, nós estamos aqui mais uma vez para trazer uma mensagem do coração de Deus pela sua palavra ao seu coração nesta noite, neste momento, neste horário, e que você possa ser aí alcançado, que você possa ser abençoado pela palavra, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de hoje é sobre a necessidade do batismo nas águas, né? Entender de fato, de verdade, o que significa o batismo e a necessidade do batismo nas águas, né? A qual você tem que tomar uma decisão para ter esse batismo, né? Para você realizar o batismo nas águas, né? A qual é uma direção, né? É um mandamento, né? Hoje, pela graça, né? Pela graça concedida através de Cristo Jesus, através da cruz, né? Qual ele morreu, né? Levando sobre si os nossos pecados, levando sobre si as nossas condenações, né? Diz a palavra que ele morreu pelos nossos pecados. Né? Isso significa que ele mexeu com as coisas espirituais, né? Aquela sentença que estava contra nós no mundo espiritual e que ia se concretizar na carne, né? Jesus pagou, né? Pagou esse preço por nós. Então hoje, pela graça, né? O que se trabalha hoje, né, na palavra de Deus, o que se trabalha hoje através do evangelismo é as coisas espirituais, né? O evangelho de Cristo trata-se da alma, né? Não trata-se da carne em si ou das coisas materiais terrenas a qual você tem, ou que você anseia ou deseja realizar, né? Sonhos que você deseja realizar. Isso é algo que Deus vai te ajudar a você concretizar, vai te ajudar a você realizar, te dando saúde, te dando ânimo, te dando força, né? Tudo isso Deus vai te dar, né? Através dos teus esforços, tudo pelas tuas mãos, trabalhando pelas tuas próprias mãos, né? Então isso aí não tem nada a ver com as coisas espirituais do que Jesus fez por nós numa cruz, né? Jesus Cristo, ele veio cumprir um novo concerto através do Pai, né? O Pai, diz a palavra em João capítulo 3, versículo 16, diz que ele nos amou e nos ama de tal maneira que ele entregou o seu único filho, né, para que nós não viéssemos a padecer. Padecer o quê? Padecermos no inferno, morrer e não ter salvação, morrer e sofrer a eternidade no inferno. Não, Deus ele veio fazer essa obra, esse novo concerto com nós, essa nova aliança com nós, através do Filho, através de Jesus Cristo, né, a qual o Pai fez ali, né, teve um novo plano de salvação para a humanidade, e é através de Jesus que vem essa salvação e não vem por mais nenhuma outra porta ou outra religião. É somente Jesus Cristo de Nazaré, Filho de Deus. Ele é o único, que ele é o caminho, a verdade e a vida eterna. Amém? Ninguém vai ao Pai a não ser pelo Filho, não é? Não é pela religião, não é pelas entidades, não é pelas imagens, esculturas, não é porque você faz votos com entidades, isso não te traz salvação. Você pode até adquirir algo terreno, né? Você pode adquirir casa, você pode adquirir carro, né? Você pode enriquecer através desses trabalhos, desses propósitos, né? De entidades. Você, nesta terra, você pode adquirir tudo isso, porque Deus não vai mexer na sua decisão, né? No seu livre-arbítrio. Você tem livre-arbítrio, né? Então você faz a sua vida o que você quer. Mas a palavra de Deus, ele nos dá o caminho que nós devemos andar. A palavra de Deus nos dá a direção. Mesmo você tendo livre-arbítrio, você tem uma direção que Deus deixa para você
anda, né? Como está ali em Deuteronômio capítulo 11, né? No versículo 26 diz: olha, eu te apresento hoje, né, as bênçãos e as maldições. As bênçãos, quando me ouvires, né, e seguires os meus conselhos, os meus estatutos, né, serás abençoado. E a maldição é quando você não ouve a palavra de Deus, você não segue os estatutos da palavra de Deus e segue a outros deuses. Você pode ler ali em Deuteronômio capítulo 11, versículo 26 em diante, você vai ver isto que eu estou falando para você, mostrando como, mesmo você tendo livre-arbítrio, Deus, pela sua graça, misericórdia, Ele chega para você e diz assim: ei, tu tem escolha, você pode sim, pela tua vontade você pode fazer o que você quiser da sua vida, mas eu te apresento e eu te mostro apenas um caminho que me leva até a mim, né? Eu te mostro um caminho que te leva até a mim, né? E esse caminho se chama Jesus Cristo de Nazaré. Não é igrejas, não é templos, não é religião, é apenas o nome de Jesus Cristo de Nazaré que te leva à salvação eterna. Amém? E claro, com certeza, né, que Deus também pode te abençoar aqui, né? Pode te abençoar aqui na terra conforme a vontade dele. Diga glória a Deus, você que está ouvindo, você que está se alimentando dessa palavra abençoada de Deus, que é um ensinamento, é um caminho para você, né? Oséias capítulo 4, versículo 6 diz assim: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento, não foi por falta de fé. Fé todos temos, mas às vezes por não ter o conhecimento do caminho verdadeiro que Deus nos dá, nós posicionamos a nossa fé em qualquer coisa. Colocamos a nossa fé na religião, né? Colocamos nossa fé nas esculturas, nós colocamos a nossa fé na natureza, nós colocamos a fé em qualquer coisa que achamos que aquilo ali nos faz bem, né? Mas a fé verdadeira que nos leva ao Pai, ao Deus Criador dos céus e da terra, é aquela fé que vai direcionado a Cristo Jesus, e de Cristo Jesus leva você ao Pai. A palavra de Deus diz, né? A palavra do Senhor diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Amém? Glória a Deus. Então eu quero mostrar algo para você sobre algo que é simbólico aos olhos do homem, é simbólico para nós, mas para o mundo espiritual é uma questão de obediência, é uma questão de mandamento, que batismo nas águas e a Santa Ceia do Senhor. Jesus disse na Santa Ceia, quando ele estava servindo aos discípulos, né? Ele partiu o pão e entregou, aqueles pedaços de pão, ele entregava para os discípulos e ele dizia assim: toma, fazei isto em memória de mim. Fazei isto todas as vezes em memória de mim. Jesus, é o mandamento que Jesus disse, né? Mas hoje eu quero falar sobre o batismo nas águas, a importância do batismo das águas. Talvez você tenha familiares que são católicos, amém? E o que eu vou pregar aqui não é para escandalizar, não é para desrespeitar os católicos, não é para desrespeitar a religião, mas sim é sobre a luz da verdade, é sobre a luz da verdade, da palavra de Deus, a importância de você saber e entender o batismo das águas. Amém? Glória a Deus. Eu quero começar esta mensagem em Lucas, né? Capítulo 2, no versículo 21. Né? Quero começar em Lucas, capítulo 2, versículo 21. Né? A qual a religião, né? O bebê nasce, a criança nasce, e logo em seguida, né? A religião ensina que tem que se batizar a criança, né? E na verdade isso não é batismo, isso aí ao passar do tempo a religião adotou como batismo, né? E é um erro, é um pecado, porque depois as pessoas elas acabam se desiludindo, depois chega um anjo do Senhor, né? Um pastor, um evangelista, um obreiro, para dizer para você:
A palavra de Deus diz que todo aquele que recebe Jesus Cristo de Nazaré como único e suficiente Salvador tem que se arrepender dos seus pecados e se batizar nas águas. Aí a pessoa, por ter tido aquele ensinamento, aquela doutrina religiosa, a pessoa ela pega e rejeita o batismo das águas. Por quê? Porque ela já em si, no seu coração, ela já se tem que já é batizada. Não, eu já fui batizado, eu já sou batizado, né? Então não preciso me batizar, né? Então fica mais complicado de você ensinar as pessoas que quando você recebe Jesus, você precisa passar pelo batismo das águas. Mas eu vou explicar para você, amém? Quando você nasce, quando você sai do ventre da sua mãe, assim como Jesus nasceu do ventre da Virgem Maria, ele nasceu criança, diz a palavra assim, em Lucas capítulo 2, no versículo 21, diz assim, ó, e quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, né? Na questão do versículo 21 aqui, circuncidar era uma forma de marcar aquele que nascia, aquele que era judeu, se marcava ele, fazia-se um taio, né? Nas partes baixas, íntimas do homem, né? Representando que aquele menino, aquele judeu era de Deus, porque todos os judeus são o quê? São filhos de Deus, né? Deus escolheu essa nação, né, para ser cuidada por ele, né? Então todo judeu que nascia, né, ali na parte íntima daquele menino, se fazia um cortezinho, se marcava, e ali ele era identificado por todos que ele era filho de Deus, que ele era apresentado a Deus, né? Mas isso não se faz mais, isso não se faz mais. Hoje isso se faz através do batismo nas águas, só que ao contrário de ser bebê, isso se faz adulto, né? Hoje, pela fé, hoje, pela graça, você só apresenta a criança a Deus através do sacerdote, de um padre, de um pastor. Se apresenta, se unge esta criança e se apresenta a Deus, né? Para que aquela criança receba de Deus ali aquela proteção, aquele escudo, aquele manto espiritual sobre a criança, mostrando que aquela criança pertence a Deus, né? E o que ele diz? E cumprindo-se os dias da purificação segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, né? Então, criança se apresenta, Jesus Cristo nasceu, passou-se os 8 dias de purificação, os 8 dias, e ele foi levado até o templo, como se faz hoje, né? Se levam a uma igreja e se apresenta a criança a Deus através do sacerdote, de um padre, de um pastor. Ali você unge ali com um óleozinho ungido, né? Você unge aquela criança, você apresenta, faz a oração de bênção e aquela criança recebe ali sobre ela, não é? Um manto de cobertura, né? Uma cobertura espiritual sobre a vida dela. Ao passar do tempo, essa criança vai crescer, né? vai ser jovem, né? Vai fazer as coisas de criança, vai fazer as coisas de jovens, né? Vai ser homem, e vai ser homem, né? E ali sim, ali Deus vai preparar um momento, de essa pessoa que cresceu ser apresentada a alguém que seja de Deus, seja um evangelista ou um familiar que foi convertido, se converteu, um pastor, não sei quem Deus pode preparar, né, para naquele momento, para aquela hora, essa pessoa levar o evangelho de Cristo até esse homem, até a essa mulher. Por quê? Porque agora ela já vai ter consciência de decisões, ali ela vai ter consciência do conhecimento do que Cristo fez por ela, né? Do que Cristo pagou um alto preço por ela. Ali ela vai ter consciência, raciocínio e escolha. Isso por quê? Porque bebê não tem reflexão de escolha, bebê não tem noção do pecado, bebê não tem.
Alguma religião diz assim, não, mas isso aqui é para arrancar, né, da alma, para arrancar da criança o pecado original, isso e aquilo, não sei o que mais. Isso aí, até por um lado, até por um ponto, é positivo, é verdadeiro. Mas o pecado não entrou por uma criança, o pecado não entrou por um bebê. O pecado entrou através do homem que tinha consciência, uma mulher que tinha consciência do certo e do errado. Adão e Eva, quando Deus os constituiu para cuidar da terra, Deus disse, aqui tem 3 árvores, e esta do meio vocês não comam, né? Esta do meio é da ciência do bem e do mal, se vocês comerem vocês vão morrer, então não comam, né? E ele falou, foi para pessoas, ele não falou para um bebezinho, ele não falou para um bebê, ele falou para uma pessoa que tinha consciência do certo e do errado. Mas o homem se deixou levar pela curiosidade, se deixou levar pela tentação, e aí foi onde Satanás, né, na forma de uma serpente, seduziu a Eva com palavras ali. Você pode ler, está ali em Gênesis capítulo 3, no versículo 1 ao 24, irmãos, peguem a Bíblia, irmãos, peguem a palavra para ler, né? Antes de você abrir a Bíblia, você faça uma oração, você que tem fé, crê no Deus que você tanto idolatra, você ora e diz, Senhor, quando eu abrir esta Bíblia, Senhor, não seja o que eu quero ler, não seja o que eu quero saber, mas é aquilo que possa entrar no meu coração e eu possa entender o que o Espírito Santo vai falar comigo, né? Então você leia Gênesis capítulo 3, do versículo 1 até o 24, você vai ver que a serpente ali era Satanás seduzindo a Eva, mas Eva já tinha caído já. Eva, antes dela comer o fruto, ela já tinha caído, porque ela foi lá olhar aquela árvore, ela foi tentada pela concupiscência, ela foi tentada pelos olhos, ela já estava com vontade de comer, mas algo ainda tinha temor ainda no coração, mas o diabo viu a fraqueza dela, foi lá e tentou ela, né? Falou e explicou tudo ali. Leia, você entenda. Então lá no início, né, Satanás, o pecado não entrou na terra por um bebê, o pecado não entrou por um bebê, entrou por homens conscientes do certo e errado, por isso que entrou o pecado, por isso que entrou essa sentença, né, essa condenação, foi porque o homem foi teimoso, o homem foi porfiado, né, não quis ouvir a Deus. É como hoje, né, você fala, é como um pai hoje falando para os filhos, explicando para os filhos não fazer isso, não fazer aquilo, os filhos por teimosia vão lá e fazem, porque a curiosidade, a tentação é maior do que a obediência. O único, na verdade, que venceu a tentação, né, venceu a fraqueza, foi Jesus. Por quê? Porque a obediência dele foi muito maior que a tentação e a porfiança, né, a teimosia. A obediência foi muito maior em Jesus. Você pode ver que o resto ali, né, a tentação venceu todos eles, né? Então o pecado entrou através da tentação, através da porfiança, da teimosia de querer olhar aquilo que você não pode ter, né? Então o pecado entrou através do adulto, de quem tinha consciência, do certo e do errado. Deus tinha falado, 3 árvores aqui eu apresento para vocês, mas esta do meio vocês não comem, essa aqui é da ciência do bem e do mal, se vocês as comerem vocês vão morrer. Ele não estava falando para um bebê que não tem consciência, bebê não sabe nem onde está, ele estava falando com adultos, amém? Então, irmãos, que eu quero que você entenda pela palavra de Deus, que quando Deus preparou uma nova aliança, um novo concerto, Ele deu tempo de você nascer, crescer e ser maduro para você entender o que é certo e o que é errado. Então, quando você está preparado, como diz ali em Lucas, né? Diz ali em Lucas capítulo 3, aí você cresceu, você está adulto, eu e você, nós somos hoje conscientes do que é certo e o errado. Aí eu vou falar para você,
mostrar para você, através do Espírito Santo, o que Jesus fez por mim e fez por você numa cruz do Calvário. Aí eu vou falar para você o que o Pai fez através do Filho e o que Ele fez com o Filho para me salvar e para salvar você, né, da morte eterna, aquela que lança no lago, daquela que lança no inferno, né? Aí Ele explica isso para mim. Por quê? Porque eu já sou adulto, eu já tenho consciência do que é certo e do que é errado. Então, daquele momento, quando você prega o Evangelho, como eu sempre digo, nós não vamos converter ninguém, nós não temos esse poder, né? Quem converte é a palavra, né? Nós só pregamos, nós só lançamos a semente, quem faz o resto é o Espírito Santo. E você, através do seu coração, se você abrir o seu coração e receber a palavra, você vai ter um estalo, e ali você vai tomar a sua decisão. Você vai tomar a sua decisão. Repare, Adão e Eva, eles tiveram escolhas, mas eles tomaram uma decisão. Qual a decisão? De pecar. Então eles sabiam, porque Deus falou, Deus andava com eles, irmãos. Deus andava com eles, ensinava eles, alertava eles, né? Mas eles tomaram a decisão. Eles podiam ter obedecido a palavra de Deus e nós não estaríamos condenados. Mas eles preferiram desobedecer. Então, eram consciência, adultos. A mesma coisa é hoje, irmãos. Depois, quando chegamos a uma certa idade, nós temos que tomar a decisão. Nós vamos ouvir o Evangelho, nós vamos escutar o que Jesus fez por mim, e aí vai vir uma pessoa como João Batista, que era o profeta que veio antes de Jesus, né? Preparando o caminho para Jesus fazer a obra. Né? É como hoje, eu estou preparando o caminho para que o Espírito Santo venha fazer a obra em você. Eu vou preparando o caminho, lançando a semente para que o Espírito Santo venha dar os seus frutos em você. Né? João Batista, lá no versículo 13, assim, ó, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, era um rio, Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Então, quando você ouve o Evangelho, você escuta o que Jesus fez por você, que o Pai fez por você, o pregador, ou quem seja que estiver lançando a semente ao seu coração, vai perguntar para você: você recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador, depois de tudo que eu expliquei e que você entendeu? Aí você que toma a decisão se recebe ou não. Se você recebe Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, a segunda pergunta é: você se arrepende dos seus pecados? E você, da sua decisão, você vai dizer sim ou não. Você confessa seus pecados diante de Deus? Você que decide sim ou não. Aí quando você decidir que se arrepende, que confessa seus pecados, aí o pregador ou quem for anunciar, ele vai convidar você a se batizar nas águas, como uma forma de quê? Simbólico para nós, sim, mas no mundo espiritual é algo importantíssimo. O batismo das águas significa a morte da velha criatura, aquele homem que cometia pecado, que matava, que roubava, que traía, que era viciado, era isto, vai morrer ali no batismo das águas, vai morrer. Ali você mergulha o seu corpo, você está morrendo junto com Cristo na cruz. Quando você aceita Jesus, você morre com Ele no batismo das águas, na cruz. E quando você sai das águas, você sai com uma nova vida, um renovo. Você é uma nova criatura aos olhos dos homens e sai como filho de Deus. Você deixa de ser criatura morta, criatura que estava condenada, para se tornar uma pessoa salva pelo sangue de Jesus e sendo filho e filha de Deus. Jesus morreu pelos seus pecados, morreu pelos meus pecados. Então, quando você aceita, você entendeu a mensagem da cruz, você entendeu a mensagem da morte de Jesus e ressurreição, você vai ser perguntado, vão perguntar para você se você recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador, e ali você aceita. Aceitar Jesus é já
ir para as águas, você já automaticamente você se batiza nas águas, você recebe a nova novidade de vida na sua vida, né? Então você precisa primeiro ter consciência, você precisa ter consciência do que é certo, do que é errado, para que Deus possa colocar diante de você um homem ou uma mulher, como estou fazendo agora, e anunciar o Evangelho, anunciar a salvação que vem por Cristo Jesus, e a decisão vai ser sua, amém? E quem mais? Depois que Jesus Cristo, Filho de Deus, foi apresentado quando era bebê, né? Foi apresentado a Deus ali através dos sacerdotes, fizeram todo aquele trabalho, né? De apresentar, né? Jesus Cristo, ele estava vindo, diz a palavra de Deus, né? Até o Rio Jordão. E João Batista, que era o profeta da época, que tinha vindo antes de Jesus para preparar o caminho, que eu já falei, né? Diz que João Batista estava batizando nas águas, e diz que vinha vindo quem? Jesus Cristo de Nazaré. Né? Vinha Jesus Cristo de Nazaré. E eu quero mostrar aqui, ó, né? Eu quero mostrar aqui em Mateus capítulo 4, aqui eu estava vendo em Lucas, mas aqui em Lucas não dá para explicar bem, mas Mateus aqui capítulo 4, eu quero mostrar para você, você que está entendendo, você que está ouvindo, né? Diga glória a Deus, dê um glória a Deus em nome de Jesus, dê um amém, né? Diz assim, ó, olha só aqui, ó, Mateus capítulo 3, no versículo 13, o próprio Jesus Cristo de Nazaré, irmãos, amém? Quando o bebê ele foi apresentado a Deus, né? Foi apresentado a Deus, claro que ainda tinha umas certas coisas ali da lei que tinha que ser apresentado, né? Ao altar, né? Porque era uma lei de Moisés, era a lei mosaica da época, mas hoje não precisa mais nada disso, a não ser somente apresentar. Criança se apresenta, isso continua sendo válido pela palavra de Deus e tem que ser feito, irmão, né? Criança se apresenta, né? Jesus era bebê e foi apresentado. Agora Jesus estava com 30 anos de idade, 30 anos de idade. Olha o que diz a palavra. Mateus capítulo 3, no versículo 13, diz assim, ó: então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser o quê? Batizado por ele. Olha só, Jesus, o Filho de Deus, estava indo para o Jordão para ser batizado por um profeta, para ser batizado por João Batista, que na verdade João Batista era primo de Jesus, né? E Jesus foi em direção ao Rio Jordão, estava todo mundo aceitando o Evangelho, todo mundo aceitando, porque João Batista estava pregando sobre arrependimento, estava falando sobre o pecado, sobre o inferno, né? Arrependimento de pecado, ele estava anunciando isso, e muitos estavam reconhecendo, estavam se arrependendo e sendo batizados nas águas, e Jesus foi também, o próprio Salvador nosso, das nossas almas, também foi até o Rio Jordão. Ele tinha 30 anos de idade, e diz a palavra assim, ó: mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, vens tu a mim? João Batista, quando viu Jesus vindo, Jesus disse para ele: ó, vem para ser batizado, eu recebo, né, a palavra que está sendo anunciada, vamos dizer hoje, né? E João Batista olhou para Jesus e disse assim: mas eu não vou te batizar, né? Eu é que careço de ser batizado por ti, vens tu a mim, né? O João Batista reconhecendo Jesus quem ele era, né? João Batista reconhecendo que aquele que estava diante dele era filho de Deus, era o Salvador do mundo, era a luz do mundo, né? E o que Jesus falou? O que Jesus falou para João Batista? Olha só o versículo 15, diz assim, ó: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aleluia, glória a Deus. Jesus Cristo foi lá e se batizou nas águas, era santo, não tinha pecado,
e mesmo assim ele deixou um exemplo para nós seguir, né? Para nós seguir a palavra de Deus. Jesus, ele se batizou nas águas com 30 anos de idade, né? Mostrando ali que nós precisamos também, né, ser batizado nas águas, né? Era uma forma ali de obediência, né? Era uma forma de obediência, né? Lá em Atos capítulo 8, no capítulo 8, fala de uma passagem semelhante que diz um discípulo, né? Um discípulo chamado Filipe e um eunuco. Esse eunuco, diz a palavra de Deus, que ele ia no templo para adorar a Deus, né? E ele levava a Torá, levava as escrituras. Diz assim, a palavra assim, diz assim, ó, vamos ver aqui, ó, vamos lá. Diz assim: e levantou-se e foi, aqui, vamos ler aqui, ó. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo do Candês, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adorar, né? Para adorar a Deus, né? Hoje está complicado, hoje o pessoal não quer saber de igreja, né? Não quer ir mais adorar a Deus. Igreja é para adorar a Deus, né? Hoje o pessoal só vai atrás de bênção, atrás de carro, atrás de casa, de saúde, né? Tudo isso aí Deus te dá se você se esforçar com as tuas próprias mãos, né? A igreja é para você ir adorar a Deus, ser grato a Deus, né? E a semana vai ser abençoada conforme a tua vontade, conforme a força que Deus te dá. E no domingo você vai na igreja, né, para entregar a Deus a adoração, né? Como uma forma de adoração, adorar, entregar suas primícias, né? Que é o louvor, a adoração, a gratidão, o testemunho, né? E aquilo que Deus toca no teu coração para você entregar diante do altar do Senhor, né? Então dizia assim, ó, regressava e assentando no seu carro lia a profecia de Isaías, estava lendo a profecia, ele estava lendo a Bíblia, vamos dizer, vamos colocar para o dia de hoje, estava lendo a Bíblia do Velho Testamento, né? Lá em Isaías, no livro de Isaías, que falava sobre Jesus Cristo, era uma profecia. Jesus Cristo sempre esteve na boca dos profetas, né? Os profetas sempre profetizaram sobre a vinda de Jesus, né? E diz que ele estava lendo a Bíblia, mas ele não entendia o que ele estava lendo. Claro que ele era uma profecia, aquilo não era aberto ainda ao mundo espiritual, não era aberto aos olhos ainda, né? Não era aberto aos olhos daquelas pessoas daquela época, né? Como é hoje para nós, através do Espírito Santo. Diz que Deus viu Filipe, né? O Espírito Santo tocou no coração de Filipe, né? E diz assim: ei, vai ao encontro desse eunuco, porque ele está lendo o livro. Ó, vamos lá, olha aqui, ó. Regressava e assentando no seu carro, lia o profeta Isaías, e disse o Espírito a Filipe: chega-te e junta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Né? Aí Filipe perguntou para o eunuco: tu está entendendo o que tu está lendo? Aí por isso que você precisa, irmão. Você precisa de alguém que tenha o Espírito Santo de Deus no seu coração, na sua alma, e você precisa de uma pessoa que tenha o Espírito Santo para que ele possa te explicar, como estou buscando aqui através do Espírito Santo explicar para você a importância do batismo nas águas. Você precisa de alguém que explique para você, né, a intenção, a direção e o caminho que Deus quer que você ande. Você precisa de pessoas. Eu tenho Deus, eu não preciso de ninguém, né? Sim, mas se você não tem o Espírito Santo, se você não tem uma vida de oração, você não tem uma vida de leitura, você não tem uma comunhão, você vai precisar de outras pessoas que tenham isso para que possam te ajudar. Amém? Então foi o que aconteceu com o eunuco. E o Espírito Santo viu que o eunuco estava passando dificuldade com a leitura e mandou Filipe. Assim como muitas vezes Deus manda um pastor, manda um evangelista, manda um profeta, manda um obreiro, né, para explicar, para mostrar para você o caminho. Diz a palavra que Filipe chegou até esse eunuco, começou a explicar essa passagem de Isaías, né, que falava sobre Jesus Cristo, né? E ali aconteceu algo que é o que nós devemos ensinar hoje, né? Você que ainda não é batizado nas águas, e você que é católico e pensa que é batizado, você não é batizado. Esse batismo, né, da religião, ela não é válida e não segue os mandamentos de Deus. Isso aí é uma tradição, é uma cultura dos homens que eles colocaram, né, para tirar dinheiro na época,
e assim por diante. Tá? Então, você precisa sim, você necessita sim, né, cada vez mais buscar mais de Deus, buscar mais a presença do Senhor na tua vida, né? Então, e diz assim a palavra de Deus, Senhor, na sua humilhação foi tirado o seu jugo e que contara a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra. Aqui, o que estava acontecendo? Filipe estava explicando ao eunuco o que estava acontecendo e o que ia acontecer com Jesus, né? E o que aconteceu com Jesus. E olha o que diz assim, ó. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te de quem diz isto, ó profeta, desse mesmo ou de algum outro, né? Aí o eunuco perguntou, de quem é que estão falando, né? E ele pegou e disse assim, então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, ele anunciou a Jesus, estava falando era de Jesus, né? E o que aconteceu? E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco, eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E o eunuco naquele momento entendeu, se falava sobre o batismo das águas, e quando ele entendeu, compreendeu o propósito de Deus através de Jesus Cristo para a vida dele, para a salvação dele, naquele momento ele aceitou ser batizado nas águas. Aí diz assim, ó, aqui ó, e indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco, eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe, é lícito se crês de todo o coração, e respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é Filho de Deus, né? Nada te impede de batizar nas águas se você crê verdadeiramente que Jesus Cristo é Filho de Deus, né? E que você se arrepende, né, dos seus pecados e quer uma vida nova, uma novidade de vida, né? Então, naquele momento o eunuco entendeu, ele ouviu o evangelho e tomou a posição de se batizar nas águas. É necessário se batizar nas águas. Aí diz assim, ó, e mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou, tá? O que eu quero dizer para você, através da palavra, né, que você, para se batizar, você tem que ter consciência, você tem que ter raciocínio para entender aquilo que Deus fez através do Filho para a salvação da sua alma. Você foi batizado quando bebê? Foi batizado pelas normas dos homens, mas não é válido para Deus, para o mundo espiritual, amém? O batismo verdadeiro é o batismo nas águas, aquele que até Cristo Jesus se batizou, e todos aqueles que têm consciência e raciocínio, ouvem a palavra e tomam a decisão. Não esqueça, lá no jardim, lá onde tudo começou, lá onde aconteceu a condenação de tudo, né? Quem pecou foi o homem. Consciência, raciocínio, Deus deu a instrução, deu a escolha, deu a direção, mas eles não obedeceram, eles se deixaram levar pela tentação, pela concupiscência, né? Homens pecaram, trouxeram um pecado à humanidade, não foi bebês, né? Então a mesma coisa Deus fez com nós, né? Quando chegar a hora de nós termos raciocínio, quando chegar a hora de nós entendermos a vida, quando chegar a hora do que é certo e do que é errado, Deus vai preparar a semente para ser plantada no seu coração, e você tem que estar com o coração preparado para receber essa semente, para que essa semente venha dar bom fruto e você receber de Deus a salvação eterna através do Filho Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Graças a Deus. Irmãos, essa é a minha palavra, essa é a palavra de Deus que veio através da minha boca, do meu coração, para você nesta noite, e que você possa receber e você possa compartilhar, irmão, seja você aí com você que tem familiares católicos, vocês que têm um familiar de outra religião, irmãos, o único batismo verdadeiro que vale aos céus é o batismo das águas, e logo depois do batismo das águas existe outro batismo. Qual, pastor? O batismo com o Espírito Santo. Esse não é o homem que batiza, esse não é o homem que batiza, esse é o próprio Jesus. Quando você o recebe e você continua buscando, você recebe dele mesmo, do próprio Jesus, o batismo do Espírito Santo. Aí você se reveste com o poder e da presença de um novo Consolador na sua vida, para você cumprir um propósito que Deus tem para você, num ministério, numa igreja, seja onde for. Deus vai revestir você com o Espírito Santo, que é o novo batismo, é o batismo do Espírito Santo na sua vida.
Amém? Essa é a minha oração, que você possa entender, que você possa compreender e que você possa fazer a escolha certa, andar no caminho certo, que é andar com Jesus, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus, Deus abençoe a todos, tenham todos uma boa noite, em nome de Jesus.